Olá a todos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema deste livro aqui, a conspiração do Gênesis 6, como a sociedade secreta e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E o assunto de hoje é um assunto, aí sim, tem alguma relação aqui com o canal, achei interessante. E é uma pergunta que vários cientistas têm, e eu acho que ele respondeu muito bem aqui. Que é, então, a faculdade invisível, ou a faculdade oculta. Eu acho que eu prefiro até o termo oculto, porque neste caso aqui, esses caras são muito ocultistas, né? Então colocou aqui uma imagem do Rosa Cruz, né? Jornal da Rosa Cruz, que com casteirinho com rodas, olha que bacana. Vai vendo. E olha só, antes de a gente começar, vamos ao ponto aqui, que é, eu estou fazendo a pré-divulgação ainda hoje, amanhã eu acho que já vai ter o link abaixo, ok? Sobre o segredo das ervas e das especiarias. Hoje talvez ainda não tenha, mas amanhã vai ter, provavelmente. E quem tiver interesse no curso que vai sair agora deste mês, está um pouquinho atrasado, mas vai sair agora nesse mês ainda, também pode acessar pela área de membros, custa $7 por mês, você acessa todos os cursos que tem na área de membros, certo? Esses 18 cursos aqui, mais o novo, que vai ser o curso número 19, e tudo isso aí com um valor de $7 por mês. Todo mês tem um curso novo, certo? Você pode decidir assistir 2 cursos por mês, 3, 4, 5, quantos você quiser, mas tá ainda nesse valor aqui, $7 por mês, você acessa esse monte de curso aqui, e cada curso desse aqui tem um valor que, puxa, a maioria aqui tem um valor maior do que $7, obviamente, certo? Pois bem, mas vamos lá. Faculdade oculta. Olha que interessante, Tiago capítulo 5, versículo 12. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por nada. Deixe seu sim ser sim, e o seu não ser não, ou você será condenado. Por que isso? Porque a gente não deve fazer esse tipo de juramento, porque a gente pode cair numa armadilha aí, jurando alguma coisa que a gente não sabe, certo? Pois bem, como os segredos e objetivos dos templários evoluíram por meio da maçonaria especificamente? Está colocando no livro, ok? E que efeito a ressurreição desses ideais tem nessa geração agora? A lenda de Dalmont afirma que Dalmont navegou com os templários sobreviventes para a Escócia. Refugiados templários desembarcaram com cerca de 50 cavaleiros templários e se estabeleceram em Mull of Kintyre, na Escócia, como mecânicos / maçons operativos, e eles fundaram uma nova ordem que se chama a Franco-Maçons, certo? Pois bem, isso aqui é um disco antigo aí, se eu não me engano, do Paul McCartney, certo? E esse termo que o pessoal colocou aqui, aonde desembarcaram os templários, ó, Mull of Kintyre, tá bem aqui, é o nome da capa do disco. Interessante, né? Parece que essas pessoas aqui que têm muito sucesso, elas conhecem um pouco mais da história do que a gente, vocês já perceberam? Por que será? Pois bem, vai pensando aí. Mas vamos lá. Pierre Dalmont foi nomeado grão-mestre em 1313, em tese, após a morte de Jacques de Molay, nas mãos da Igreja Católica e da monarquia francesa. O de Molay já havia providenciado para que os tesouros secretos e invisíveis dos templários fossem removidos e carregados em 18 navios da frota templária de La Rochelle, na Bretanha, que então navegou para a Escócia, enquanto alguns foram arrumados para Portugal, e tudo o que Dalmont liderou foi isso aí. Os templários então se renomearam Franc-Maçons, porque Franc significa tanto francês quanto livre, ou seja, maçons livres, em francês especificamente, né? No entanto, outra versão sugere que maçom é derivado das palavras francesas frère, irmão, e macon, cavaleiro. Quando os templários exportaram sua sociedade secreta para a Inglaterra, eles escolheram o nome de maçons por razões óbvias. Os maçons protegeram a descoberta de sua linhagem templária por meio da adoção de símbolos da arquitetura e da adoção do título de organização da maçonaria, que mais tarde se espalhou pela Inglaterra e por toda a Europa. Os maçons, então, construíram todos os seus templos consagrados à virtude, à verdade e à luz, em homenagem ao grande arquiteto do universo, aqui ele colocou entre aspas. Pois bem, os templários eram, de fato, uma sociedade secreta
completa com uma doutrina secreta e uma cerimônia secreta de iniciação, como todas as organizações do misticismo enoquiano, ou seja, todas com uma doutrina secreta e uma cerimônia secreta de iniciação. Os templários também tinham isso, os maçons hoje também têm. De adeptos aristocráticos sobreviventes, os templários remanescentes geraram, através de novas sociedades secretas, muitas das organizações políticas famosas e poderosas do início da Europa moderna. Ok. Os maçons, de fato, acreditam ser herdeiros dos segredos dos cavaleiros templários, que criaram outras organizações, como o Rosacrucianismo, os Rosa Cruz, e a Faculdade Oculta, também celebrado como o nome de Royal Society of England, a Royal Society da Inglaterra. Pois bem, essa Royal Society, então, é a tal da faculdade ou universidade, faculdade oculta. Pois bem, com o duplo propósito de preservar e perpetuar os segredos herdados da gnose. Aqui está o símbolo da Royal Society, a entrada aí da Royal Society. E continuando. O maçom Robert Boyle primeiro chamou a Royal Society de a Faculdade Invisível, ok? The Invisible College. Boyle, como você deve se lembrar, era um leal Stuart e grão-mestre do Priorato de Sião. A Royal Society é a sociedade científica mais antiga e respeitada do mundo, de acordo com o autor maçom Robert Lomas, certo? O próprio autor falando. Lomas prossegue observando que os fundadores da Royal Society foram os primeiros cientistas, presta atenção, os fundadores da Royal Society, na visão aqui do estudioso maçom, foram os primeiros cientistas e os últimos feiticeiros. Foi aonde houve a divisão. Daqui, antes da Royal Society, na Royal Society, tiveram os últimos feiticeiros que se converteram, no final das contas, nos primeiros cientistas, ok? Vamos lá, de novo. Na Royal Society, os últimos feiticeiros, os primeiros cientistas. Quem diz isso é o próprio autor maçom Robert Lomas, ok? Que está celebrando o assunto. Os últimos feiticeiros, primeiros cientistas. Bom, vamos usar um ponto que não está no livro aqui. O que é feitiçaria, basicamente? Feitiçaria é algo que alguém faz contra alguém, não importa, que vai ajudar a criar uma nova realidade, certo? Uma nova visão de mundo, muitas vezes. Ou seja, é algo que vai ser feito para mudar o seu entendimento de algo. Você vai mudar a sua percepção, certo? Isso é feitiçaria. Então vamos lá. Por exemplo, vou pegar uma área aqui muito simples. Vamos pegar uma área de hoje da ciência convencional. Por exemplo, geocronologia, que você vai datar rochas. De fato, aquilo ali não serve para muita coisa, certo? O pessoal vai pegar um zircão, vai moer o zircão, vai fazer umas continhas, etc. Tal. Tem várias premissas iniciais erradas. Você vai chegar ao resultado final errado. É óbvio tudo isso. Tudo bem. Mas se não é uma coisa tão precisa, por que tem esse tipo de assunto sendo estudado em todo mundo? Todo mundo pegando rocha e datando ela. Essa aqui tem milhões de anos, essa aqui tem bilhões, essa aqui tem 600 milhões, essa aqui tem 350. Por que tudo isso no mundo inteiro? Porque a partir do momento, aquilo ali não serve para nada, aquilo ali não está gerando conhecimento real nenhum. Mas a partir do momento que você tem no mundo inteiro, todo mundo fazendo datação de rocha de não sei quantos milhões e milhões e bilhões de anos, com um método que é uma furada, e todo mundo sabe disso, certo? A partir desse momento, você está criando uma nova realidade. A Terra, que tem 6 mil anos, agora tem bilhões de anos. Se a Terra tem bilhões de anos, você consegue colocar o darwinismo lá dentro. Você está criando outra realidade. Ou seja, você está pegando uma mentalidade onde a Terra tem 6 mil anos, onde o Criador criou essa Terra, onde foi feito em 6 dias, assim assado, etc. tal, e com base em um monte de estudos ali, que todo mundo sabe que tem problema, você cria uma nova percepção da realidade. Agora a Terra tem bilhões de anos, agora o darwinismo cabe aí, agora a ameba pode virar um camelo um dia, e assim vai, certo? Isso é feitiçaria, tá? Por mais que você use matemática, por mais que você use algum aspecto químico do negócio, isso aí você está mudando a percepção da realidade sem ser uma coisa concreta de fato, certo? Porque você tem várias hipóteses que todo mundo sabe que são furadas, né? Por exemplo, constante do decaimento radioativo é uma constante durante bilhões de anos, furada. Não tem como entrar um novo chumbo lá dentro, ou coisas do tipo, dentro do zircão, furada. Todo mundo sabe disso, mas tudo bem, continuando aqui. Então, segundo o próprio autor maçom,
o Robert Lomas, a Royal Society é aonde tem os últimos feiticeiros e os primeiros cientistas. Entendeu? Pois bem. Os fundadores da ciência moderna foram todos ocultistas praticando magia, alquimia e astrologia. De acordo com os registros da maçonaria, a Royal Society foi organizada para ser uma sociedade ou um clube para cultivar a ciência. Eles procuraram fazer avançar a filosofia experimental introduzida por Sir Francis Bacon. Bom, a Faculdade Invisível, ou Royal Society, é a pedra angular da ciência moderna, é ali que começa o esquema. Todas as suas organizações científicas genitivas prestam homenagem à Royal Society. Se lembra que a gente já falou um pouco aqui sobre os verdadeiros X-Men? Tem um vídeo aí sobre os verdadeiros X-Men. Como que os caras foram lá montar as revistas, que nem a Nature e tudo mais, para conseguir colocar a visão de mundo deles. Ok. Este termo ficou famoso, então, pela primeira vez pelos manifestos Rosacruzes. Por causa dos primórdios místicos e anticristãos da Royal Society, como, por exemplo, eles vão contra o design inteligente, você tem alguns problemas. Observe que a comunidade científica presta homenagem até hoje à Royal Society Fellowship. Quando você lê Fellowship, ele coloca que Fellowship significa basicamente sociedade secreta, que inclui 1.400 cientistas mais eminentes do mundo. Concluo que as comunidades científicas ainda são governadas por doutrinas que emanam do ocultismo fundador da Royal Society, que recebeu instruções das antigas sociedades da Serpente e das 7 ciências liberais. Até que enfim encontrei um cara normal que consegue perceber que a maior parte da ciência vem de ocultismo. Puxa vida, tava difícil, hein? Tava difícil. Tem um cientista, o professor Robert Monte. A gente já falou sobre ele aqui. Ele tem um livro que fala sobre When the Science Sleeps, enquanto a ciência dorme. E nesse livro ele fala o seguinte, que a maior dúvida dele é quem que cuida dos portais da ciência. Porque o cara vai lá, publica não sei quantos artigos, e tudo aquilo que ele fala, todo mundo ignora. Aí o cara vai lá, publica um artigo, qualquer porcaria, oposto ao dele, e pronto, aquilo entra nos livros didáticos. Ele pergunta, pera um pouquinho, por que o meu não entrou, a minha informação e a dele entrou? Quem que controla o portal da ciência? O que vai ser ensinado para a próxima geração ou não? Boa pergunta. É Invisible College, ok? Royal Society. Continuando aqui. A ciência moderna tornou-se proeminente na Europa durante o século XVII. Suas doutrinas lutaram contra o cristianismo e a Igreja Matriz por séculos antes de suas ideias criarem raiz, pois a teoria científica da Royal Society parecia explicar o mundo melhor do que qualquer outra forma de pensamento da época. Os novos cientistas firmaram um acordo tácito com a Igreja da época, certo? A Igreja, no caso a Igreja Católica, para evitar confrontos contínuos. Eles evitaram decididamente por vários séculos questões, eles evitaram por vários séculos questões que colocaram a doutrina cristã em xeque. Então eles evitaram isso. Não vamos nessa direção aqui, a gente está num acordo de cavalheiros aqui junto com a igreja. Okay. Para a igreja, esse acordo estabeleceu uma distinção entre o que é ciência e o que é magia. O acordo foi rompido no século XIX, com o advento da degradante doutrina da evolução de Darwin, reacendendo a guerra aberta entre as duas facções, certo? Igreja e ciência. Ele coloca como duas facções, só estou reproduzindo aqui, achei engraçado. Mas o que ele está colocando o darwinismo, ele não tem como você encaixar isso no cristianismo, né? Agora, aparentemente, o Papa atual ama o darwinismo de novo. Pronto, agora está tudo certo de novo. Mas é óbvio que a ciência indo por esse lado aqui, ela está minando totalmente o cristianismo, está minando totalmente a autoridade da Bíblia. Pois bem, a Royal Society foi originalmente criada como uma sociedade secreta no mesmo espírito da maçonaria, do rosacrucianismo e do templarismo, dos templários, e é, de acordo com Lomas, considerada uma filha da maçonaria. Na verdade, de acordo com Gardner, os Rosacruz e a maçonaria eram considerados sinônimos naquela época, conforme atestado pelo Metrical Account of Perth, publicado em 1638. Albert Mackay escreve que a Royal Society foi organizada pela primeira vez pelo erudito cunhado de Oliver Cromwell, Dr. John Wilkins, como um clube dedicado ao cultivo da ciência, só que eles foram um pouco a mais do que isso. As primeiras reuniões foram realizadas na casa do Dr.
Goddard e depois transferidos para Greenwich College, um grupo misterioso, todos com ligações com a maçonaria e reconhecidos como o Grecian 12, organizou oficialmente a Royal Society. Todos os membros da fundação da Royal Society eram da Rosa Cruz ou da maçonaria. De acordo com Nicolas de Bonneville, os Rosa Cruz formaram a Royal Society em Londres em 1646 sob Carlos I, onde se reuniram regularmente em templos maçônicos. Eles modelaram essa sociedade a partir das ideias da Nova Atlântida expressas por Francis Bacon. A Royal Society continua a se reunir até hoje. Ok. Aí está o prédio da Royal Society. E aqui, ó, de acordo com Gardner, não foi por acaso que os dois primeiros iniciados maçônicos conhecidos na Inglaterra, Moray e Ashmole, foram ambos bolsistas da fundação da Royal Society e Rosa Cruz. Pois ao proclamar a carta da Royal Society, o rei Carlos II, nesse caso, efetivamente reconstituiu os irmãos da Rosa Cruz, tomando o grão-mestre da ordem tradicional de sua família. Um dos 12 fundadores foi Alexander Bruce, um rico maçom e descendente direto de Robert de Bruce. A família Bruce apoiou os Stuart durante a Guerra Civil com Cromwell. Os Stuarts, eles eram monarcas descendentes de Robert de Bruce, e foi Carlos II Stuart quem sucedeu a curta República da Inglaterra após a queda de Cromwell. Carlos II apoiou a recém-criada sociedade secreta com financiamento e uma carta real. Tudo isso não é uma coincidência. Um dos primeiros 40 fundadores da Royal Society, Abraham Cowley, escreveu um poema chamado História de Spratt, no qual comparou Bacon a Moisés. Então vamos lá, o Sir não sei o que Bacon aí, que falou sobre a Nova Atlântida, a ideia dele aí da Nova Atlântida, ajudou a criar esse monte de coisa, as ideias por trás disso. O cara que está comparando a base do que a ciência nasceu aí como o novo Moisés. Não é nenhuma religião, tá? Não é nenhuma religião que tem na Royal Society. Nem imagina uma coisa dessa. Não, imagina, totalmente científico. Continuando aqui. E tem gente, pessoal, desculpa, vamos fazer um parênteses aqui. O Sir Isaac Newton, né? Amado por muitas religiões, inclusive. Muitas igrejas amam o Sir Isaac Newton. Tem um monte de estátua do cara por aí, pro pessoal idolatrar. Um dos santos da ciência, certo? Bom, ele fazia parte aí da Royal Society também. Agora, o pessoal diz, não, ele era um santinho, ele era um cristão, etc, tal. Sei. O fato de uma pessoa estudar a Bíblia não garante que a pessoa, ela segue a Bíblia, ok? Ok, continuando aqui. O retrato de Bacon fica ao lado do rei Carlos II. Sobre o retrato de Bacon está uma inscrição descrevendo como, abre aspas, fonte de inspiração da sociedade, para a ideia derivada de A Nova Atlântida de Bacon, e especificamente com a sua ideia indelével de criar um estabelecimento de pesquisa para a ciência. Uma Casa de Salomão, olha só, ou o College of Six Days. A Nova Atlântida seria um lugar onde a fé mística e a razão coexistissem em perfeita harmonia por meio da religião do misticismo. Bacon foi profundamente influenciado pelo movimento Rosa Cruz. Bacon cultivou visões de aprendizado avançado de Augmentis Scientiarum, no qual ele habilmente combinou suas crenças coletivas com a filosofia Rosa Cruz. Foi a partir dessa crença que Bacon escreveu The New Atlantis, a Nova Atlantis, certo? O sistema de filosofia da Renascença de Bacon era acreditado o suficiente nesses círculos eruditos e esotéricos para despertar o intelecto de todos os homens pensantes. A filosofia Rosa Cruz renascentistas de Bacon será a unificação da religião e da ciência no tempo do fim, que em breve testemunharemos. Então ele está colocando uma coisa interessante aqui, que o cara que desenhou lá no livro Nova Atlantis, o que ele desenhou, que a ideia que ele desenhou por trás disso, é o que no final dos tempos vai fazer a unificação entre
o que a gente chama de religião e o que a gente chama de ciência, certo? Agora, como a maioria dos religiosos já são comprados, desculpa pessoal, avisar isso, não sei se vocês perceberam, certo? O pessoal não segue a Bíblia, então assim, já que a maioria dos religiosos tem lá seus problemas, isso aqui vai ser facinho de ser feito. Mas tudo bem, vamos supor aqui, porque é só uma suposição, ele está colocando aqui, eu acho assim interessante, estou só na observação aqui. Pois bem, a gente finaliza aqui, ó, e no próximo capítulo a gente vai falar sobre as lendas do Santo Graal, e a gente já tem bastante coisa aqui pela frente, muito interessante, mas a gente vai passar por isso aqui, as lendas do Santo Graal, no próximo vídeo. Não no próximo de amanhã, mas depois de amanhã, né? Porque a gente só está falando desse livro aqui de segunda, quarta e sexta. Pois bem, e lembrando, pessoal, o link abaixo da área de membros, e logo vai estar pronto o curso desse mês. Demorou um pouquinho mais, porque não sei se vocês perceberam, agora tem 2 canais funcionando, certo? Eu estou me divertindo bastante com o canal do Casamento de Verdade, porque assim, tem muita informação que chega para mim e eu gosto de receber conhecimento das pessoas. Então a pessoa vai lá, conta história, o que aconteceu no casamento dela, o que aconteceu ali, o que aconteceu acolá, quais foram os problemas e tudo mais. Tipo assim, isso é uma bagagem de conhecimento que, embora seja um pouco pesado para mim, ler muitas vezes, acaba agregando informação para mim entender como é que funcionam muitas coisas que, tipo assim, a gente só sabe com a experiência dos outros, né? Então, é uma coisa assim, tudo que eu falo aqui no canal Ciência de Verdade, tipo assim, muitas das coisas que eu tô falando aqui, principalmente quando eu falava mais de ciência, né? Hoje em dia tem um pouco menos porque tem uma certa opressão por aí, mas são coisas que eu já sei, né? Não tem muito a acrescentar, mas no canal Casamento de Verdade tem muita coisa interessante. Tá tendo vídeos lá basicamente todos os dias, com exceção do Shabat. Então, quem quiser acompanhar também vai estar o link abaixo. Mas o primeiro link é da área de membros, né? De cursos, custa $7 por mês, tem todos esses cursos, todo mês tem um curso novo, e o curso desse mês tá para sair, vai sair eu acho que amanhã, talvez amanhã, certo? Vamos ver o que acontece. Então tem esses cursos aqui já lá, você pode entrar, tem esse monte de curso, tem 18 cursos neste momento, e neste mês a gente vai completar o curso número 19. Vai ser bem legal esse curso aí. E é isso, pessoal, por hoje é isso, muito obrigado a todos pela atenção, até mais.